Olá, já estamos ao vivo. A gente está no menos 2 minutos ainda, né? Até às 16 horas a gente está antes do start. Isso, aí já tem, você está acompanhando aí. Os 3 participantes. Isso. A galera vai entrando. Boa tarde aí, pessoal que está entrando. Olá, já estamos ao vivo. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Já temos o pessoal aí assíduo, né? Então, a gente vai acompanhando aqui a galera entrando, né? E vai comparando com a quantidade de inscritos, né? Então a gente está sempre aqui na expectativa. Mas aí, a Bia da Schneider, o Eduardo da Inova Volt está aí. Galera que forem entrando aí, vai deixando o seu boa tarde aí no chat para a gente vendo vocês. Boa tarde, Bia, Rafa. Rafa tá aí, Anderson. Show de bola. Muito bom ter vocês aqui hoje. A gente vai enrolando aqui até as 16, né? E depois das 16 a gente ainda tem mais os 5 minutos de espera aí para o pessoal que vai entrando. Mas para quem já estiver aí, esse é o nosso segundo Abratene Conference. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou o Isaac. Eu sou fundador da Tomorrow, parceira aí da fundadora também da Abratene. Muito legal estar aqui hoje no dia 24 de maio com vocês, dando boa tarde aí para o André, presidente da Abratene, Bruno aí que estão com a câmerazinha ligada, nosso secretário. Boa nosso tarde. Palestrante, engenheiro Walter Soares, boa tarde para vocês. Boa tarde. Enquanto a galera vai entrando aí. Boa tarde ao Júlio, boa tarde ao Sérgio, boa tarde ao Luiz, todo mundo deixando o seu boa tarde aí no chat. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tá legal o áudio aí para vocês? Excelente, excelente. Sim. Show de bola. Aí. Agora sim, 16 horas, começamos oficialmente a segunda edição do nosso Abratene Conference. Me apresentar mais uma vez aí, eu sou o Isaac, para quem está chegando agora, sou fundador da Tomorrow Branding, fundador aqui da Abratene também, participante aqui desse movimento tão especial. Hoje é a segunda edição do nosso evento e teremos mais desse tipo de evento aí ao longo dos próximos meses, prometemos isso. É um evento que traz aí pessoas do mercado, associados, não associados, fabricantes, fornecedores. E é muito legal a gente dividir, compartilhar conteúdo, visões em um mercado de no-breaks do Brasil, que por meio da Abratene passa aí pela sua grande transformação, né? Uma transformação aí de movimento, uma transformação de comunidade. É muito legal fazer parte disso com vocês. O evento está sendo transmitido também pelo YouTube. Legal, show de bola. Eu vou até compartilhar aqui no chat o link. Se quiser compartilhar com alguém que não se inscreveu pelo Zoom, pode também assistir lá. O evento também será gravado. Enfim, depois teremos oportunidade de editar aí os melhores momentos e repercutir bastante o assunto aí. É para lembrar, né, André? A nossa primeira edição do Abratene Conference está lá no YouTube, né? Tá lá no nosso canal. Hoje a gente vai trazer um conteúdo aqui mais técnico sobre baterias com o Walter. Daqui a pouco o André vai fazer as honras aí, mais uma vez. Mas a primeira edição ela trouxe um tema mais horizontal, né? A gente falou bastante sobre inovação com o professor reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. Foi uma palestra bem legal, tá lá no nosso YouTube. Então, só vocês colocarem a Abratene no Google, a gente aparece. No LinkedIn, a gente ainda não está no Instagram, não estamos no Facebook, mas vocês podem usar a hashtag aí se vocês forem postar alguma coisa. Mas no LinkedIn vocês encontram a gente lá como Abratene. E é bem legal, assim, a gente precisa muito da ajuda de vocês para a gente levar essa comunidade que só está crescendo aí de um ano para cá, para mais gente poder fazer parte, né? Então, antes de eu passar aqui oficialmente a palavra para o nosso presidente, o André. André, só queria colocar 2 pontos aqui, né? Porque a gente discute muito sobre o movimento, até onde a gente vai, né? E o poder que é ter aqui, ó, quase já 80 participantes aqui. A gente teve aí mais de 200 inscritos, então a gente fica aqui na angústia, né, para a galera entrar, a gente quer todo mundo aqui hoje. Mas o que eu queria dizer aqui é muito importante, né? A gente que estuda marketing, que estuda marca, que acaba observando o comportamento daquelas empresas que estão fazendo algo diferente, né? E a gente recorre aí ao Kotler, aos gurus aí do marketing, né? Então, eles trazem sempre algumas coisas e uma delas a gente está fazendo aqui, eu acho que é uma baita oportunidade, tanto para quem já é associado, quanto para quem não é ainda, né? Então, o primeiro ponto
é despertar no nosso mercado esse senso de comunidade, né? Então, essas empresas que a gente olha, empresas que atraem talentos, empresas que são percebidas de forma diferente, elas de alguma forma mobilizam essa ideia de comunidade, né? Dentro ali daquele conteúdo, daquela dimensão que elas estão inseridas, né? Então, eu acho que a Abratene, mais do que uma associação, ela é uma comunidade, ela tem várias causas por trás, ela tem propósito, as pessoas podem acompanhar aí no nosso site aí o propósito, a causa da Abratene, então acho que isso é um ponto importante. E um segundo ponto, que aí é o que a gente traz aí como estrategista, né, que marca a atitude, eu acho que a Abratene, ela querendo ou não, é a grande oportunidade das empresas do nosso mercado, das indústrias do nosso mercado, gerarem ali mais uma atitude para serem diferentes, participando do nosso movimento. Então esse também é um dos motivos que faz a gente estar com muito gosto aqui com vocês. E é com esse orgulho que eu passo a palavra para você. É muito gratificante poder ajudar vocês a transformarem um mercado. E a gente está falando que transformar mercado é agregar valor para o mercado, né? Todo mundo sai ganhando. Então, um bom evento para nós. Passo a palavra para você. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui construindo com vocês. Legal, Isacão. Muito obrigado. Eu tinha escrito aqui o que eu vou falar, mas você falou uma coisa bacana aí, Isaac, que é aquele conceito que recentemente a gente ouviu de não é mais competição, é competição, né? Que é uma cooperação com competição, né? Então você não precisa mais, eu acho que essa visão de adversários, de concorrentes, isso é uma coisa ultrapassada. Eu acho que a gente tem muito potencial, sim, para se ajudar, para se apoiar, trocar informações, trocar aprendizados, isso é muito importante, né? Então, queria agradecer a todos por estarem aqui, já estão passando aí na minha conta aqui, tem 80, é isso? Então, muito 16 obrigado. 16 e 5, temos 80 aí já participantes. Exatamente. Aqui. Então, muito obrigado a todos que estão investindo um pouquinho aí do seu tempo, né? Vamos até as 17h30 aqui, vamos ter a palestra-aula aí do Walter, e até as 17h10, 17h15, vamos abrir o final aí para perguntas, que a gente entende que é um tema bastante importante, deve despertar bastante dúvida, né? Bem, queria falar aqui, rapidamente aqui, aproveitar aqui o espaço, que a Abratene, a gente está muito feliz de já estar completando 2 anos de mercado e saindo de uma associação que foi criada online, né? Talvez seja a primeira associação online do Brasil, e a gente vem crescido, vem evoluindo, e já somos mais de 20 empresas, né? Começamos do zero, já somos mais de 20 associados em todos os lugares aí do Brasil. Isso tem sido um trabalho fantástico. Aí queria parabenizar o Luiz, da SPS Power, né, e nosso diretor de expansão, que tem feito um trabalho fantástico. Ele é nosso departamento de vendas, a gente fala, né? Ele que vem conversando e investindo o seu tempo aí a mostrar a Abratene para os potenciais associados, e vem fazendo um trabalho fantástico aí. Agradecer o Bruno também, Bruno Fresarim, aí da Brumatec, que também é membro da nossa diretoria executiva, que está nos ajudando aí hoje no evento. Obrigado, Bruno. Agradecer também o Isaac, da Tomorrow, que é patrocinador, fundador da Abratene. Eu acho que sem a participação da Tomorrow e da atuação fundamental aí do Isaac, a gente não teria tido o êxito que nós tivemos até hoje. Então, muito obrigado, Isaac, muito obrigado, Tomorrow. E o nosso propósito é organizar, unir e valorizar o mercado de no-breaks. Nós somos... a gente vem encontrando inúmeras histórias parecidas. É muito gratificante quando você vê que a sua dificuldade ela não é só sua, ela é uma dificuldade de tantos outros, né? E nós somos, na grande maioria, pequenas empresas que estamos no meio de um sanduíche aí de grandes clientes, grandes fornecedores, e a gente espremido e muitas vezes sozinho. Então, a Abratene vem para ajudar a nos organizar, valorizar e unir o nosso trabalho, para que a gente possa ter mais representatividade, para que a gente possa aprender com os erros dos outros, discutir oportunidades, firmar parcerias, trocar conhecimento, evoluir como empresa em todos os sentidos. Então, eu sei que aqui a gente viu a inscrição, tem várias assistências, várias revendas aí do Brasil inteiro. Se você não faz parte da Abratene, ainda venha para a Abratene.
como eu disse, tem sido muito gratificante, uma troca fantástica. É um trabalho que ainda precisa de muita construção, precisamos de mais empresas, precisamos de mais braços. Somos todos empreendedores pequenos que estamos tentando resolver uma série de problemas no dia a dia, mas um pouquinho que você pode investir o seu tempo em participar da reunião, em dar sugestões, em trazer informações, isso tem ajudado muito. Então, por favor, entre no nosso site, www.abratene.com.br. Lá tem um formulário onde você pode se preencher, ou pode mandar um e-mail direto para expansão@abratene.com.br, que o Luiz vai atendê-lo, vai agendar uma reunião, vai explicar sobre a Abratene, explicar o que a gente tem feito, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa de ajuda, o que a gente já pode oferecer. Então, enfim, sem muito mais enrolações. André, só uma introdução antes de você chamar a palestra, porque tem algumas pessoas perguntando aqui no chat, né? Acho que é uma coisa importante. Sobre ligar a câmera, as pessoas usarem a câmera e o microfone. Esse é um formato, como a gente está fazendo transmissão por YouTube, é um formato de webinar aqui da própria plataforma. Então fica só liberado pro palestrante, né? Para melhorar a experiência e realmente focar no conteúdo. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, ou todas as interações, podem ir mandando pelo chat, né? As dúvidas serão abertas no final aqui da palestra, como o André comentou. Mas vocês podem fazendo as interações pelo chat, que a gente está de olho e está no chat com vocês, tá bem? O que a gente pode fazer depois, se a pessoa fizer a questão, a gente consegue individualmente permitir que cada participante fale, né? Então, na hora que abrir para perguntas, a gente pode liberar, e aí você pode fazer a tua pergunta ao vivo aí, ou pode mandar pelo chat, enfim, fiquem à vontade. Então, muito obrigado a todos. Gente, agora com vocês aí, Walter Soares. Walter, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo, compartilhar o teu conhecimento aí que nos deixou impressionado aí, né, Bruno? A quantidade a profundidade do conhecimento. Nós já chegamos à conclusão que esse evento talvez seja o primeiro de uma série que nós vamos falar sobre baterias, que é um tema extremamente extenso, importante e interessante, né? Então, hoje vai ser aí um overview, uma visão geral, e depois, de acordo com a demanda, acho que vocês podem ir colocando também os temas que vocês gostariam que fossem aprofundados, que a gente pode ter mais quantas edições a gente achar que é importante para o mercado, a gente vai trazendo. Walter, é contigo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, André. Obrigado à Abratene. Parabenizo a Abratene pela iniciativa e também pelo convite, pela oportunidade da gente poder discutir um pouco sobre o tema de baterias. Espero poder compartilhar um pouco da minha experiência de alguns anos sobre esse tema com todos. Vou aqui compartilhar minha tela. Está visível a todos? Perfeito. Ok. Bom, então vamos ao tema de baterias. Tenho alguns anos trabalhando nesse segmento de negócios, principalmente aplicações em sistemas UPS. Nós vamos passar por uma agenda com um pouco de visão de mercado, quanto às aplicações, tipos, tecnologias. Vamos seguir para tecnologias consolidadas e tecnologias novas. E quais são as tendências do mercado? Teremos uma visão técnica com foco em UPS, no brakes, tanto com relação à tecnologia como as principais características. O que é mais relevante numa bateria dentro de uma aplicação de UPS no brake. Falando de mercado, né, nós podemos dizer que hoje nós vivemos num mundo totalmente dependente de baterias. Para todo lugar que nós olhamos, nós observamos uma aplicação que depende ou que utiliza baterias, desde situações mais simples até situações mais complexas. E nessa tela nós citamos algumas, tipo aplicações de telecom. Telecom entende-se
desde o celular que nós utilizamos no dia a dia, que tem a bateria, como toda a infraestrutura que está por trás dessa rede que nos permite fazer toda a comunicação. Os no-breaks e UPS para aplicações em data centers, centros de processamento de dados, a área de energia, infraestrutura, energia renovável, um tema muito atual, né? Deixa eu só minimizar aqui, só um minutinho. Deixa eu tentar minimizar aqui minha tela. Ok. Então, seguindo aqui, aplicações como o gerador diesel, que é para a partida do gerador, na linha de baixo, o segmento de óleo e gás, indústrias, nuclear, como eu disse, aplicações bem extremas, bem críticas, movimentação de cargas através de plataformas, ou sistemas de segurança, energia. E eu deixei nas extremidades, aqui propositalmente, do lado esquerdo, veículos a combustão que utilizam baterias, e do lado direito, veículos elétricos. Porque o objetivo dessa tela é exatamente enxergarmos que existem diversas aplicações, diversas utilizações de baterias totalmente diferentes. Então, a primeira dedução que nós podemos tirar daqui é que nós precisamos de baterias diferentes também, né? Que as baterias não são todas iguais, né? Com base nessa visão de que nós precisamos de baterias diferentes e que as baterias não são todas iguais, nós podemos dividi-las em grupos, né? Então, nós pegamos aqui basicamente 5 grupos, para simplificar, dos quais nós temos baterias para uso de partida de motores, né, que seriam baterias as mais comuns, as baterias que nós encontramos nos veículos automotores, aí, nos veículos a combustão, cuja tem uma característica que é um pico de corrente elevado durante um intervalo de tempo muito pequeno. O que significa que quando nós utilizamos a bateria, somente quando nós damos a partida no automóvel e depois a bateria entra num regime de carga, de flutuação e permanece assim. Então é uma característica, a bateria tem que ter a característica para um pico elevado de corrente num espaço de tempo muito curto. Temos baterias desenvolvidas para o segmento de tração, segmento de força. Esse tipo de bateria já tem um comportamento diferente, né? Ele vem da bateria sem utilização, de repente ela demanda uma certa corrente, que é quando entramos em movimentação como uma palheteira, uma empilhadeira, e temos outro degrau de corrente quando nós fazemos uma movimentação da carga, subindo, né, uma carga ou descendo uma carga, e então você oscila aqui níveis de correntes diferentes, sempre fazendo força, né, sempre demandando muita força na movimentação da palheteira, da carga. Do lado de baixo à esquerda nós temos aqui para uso em UPS. Utilização em UPS, 99% das vezes a utilização está num espaço de tempo curto, que nós denominamos de autonomia, quer dizer, é o tempo que o UPS pode permanecer alimentando um consumidor, alimentando uma carga, com base na energia que tem acumulada na bateria, sem depender da rede, sem depender da concessionária ou de um gerador. Geralmente esse tempo, na maior parte dos breaks dos UPS, são em torno de 10, 15 minutos até meia hora, né? Então é um perfil, né, diferente, quer dizer, nós temos um intervalo aqui em torno de 15 minutos e uma característica que eu coloquei no gráfico, que já começa a diferenciar das outras aplicações,
é que no UPS nós falamos em potência constante, né? A bateria descarrega com potência constante e não com corrente constante. Então, é, já aqui fica um ponto para a gente discutir um pouquinho mais na frente, que já é uma diferenciação na aplicação de UPS. Um outro nicho, um outro segmento que nós podemos apontar é o uso de baterias nos sistemas de telecom. E aqui eu estou falando só de baterias da parte de infraestrutura da rede de telecomunicações e não estou falando de baterias de celular, né? A característica aqui é que nós precisamos de uma autonomia longa, uma autonomia mais larga. Então nós vamos falar de horas de autonomia. Uma central de telecomunicações, uma ERB, ela precisa ter autonomia daí de 4 horas, 8 horas, 10 horas, depende das características, das circunstâncias, se é remota ou é assistida, em que posição está. E temos um último grupo aqui para a gente diferenciar, que seriam as baterias de uso cíclico. As baterias de uso cíclico se carregam por uma característica de carregar e descarregar repetidas vezes, né? Então, se você tem uma utilização onde a bateria se descarrega e na sequência ela recarrega, depois descarrega, recarrega, isso é uso cíclico. A profundidade do ciclo é outro fator, mas o fato dela carregar e descarregar repetidas vezes já é uma característica de aplicação cíclica, que nós temos isso muito comum em sistemas tipo solar, sistema de geração fotovoltaica. Podemos citar situações off-grid, fora da rede, onde a bateria se carrega durante o dia e depois descarrega durante a noite. Carrega durante o dia, descarrega durante a noite. Então, basicamente, nós dividimos aquele enorme grupo de aplicações em 5 grupos, 5 perfis diferentes de utilização de bateria. Ok? Vamos para falar de tecnologias, então, né? Em relação ao mercado, né, vamos falar de bateria de chumbo ácido. Chumbo ácido é uma tecnologia antiga, é a primeira tecnologia de bateria desenvolvida, né? E aqui nós podemos ver como é a composição dessa bateria, da bateria de chumbo ácido. Ela basicamente é uma grade. Dessa grade nós geramos as placas através agregando a massa ativa, né? Nós vamos gerar a placa, nós empastamos ela e geramos uma placa positiva e uma placa negativa. Fazemos um empilhamento, um pacote de placas, interligando todas as positivas e todas as negativas, colocamos dentro de um recipiente, dentro de uma caixa, adicionamos o eletrólito, que nesse caso é a base de ácido sulfúrico, então é ácido sulfúrico diluído com água, fazemos a composição do eletrólito e fechamos a bateria e temos aqui o nosso componente, nossa bateria completa. Então, basicamente ela é formada de placas positivas e placas negativas submersas num eletrólito à base de chumbo. Os principais componentes, então, é claro, as placas tem como principal componente o chumbo e o eletrólito, o ácido sulfúrico, que é diluído. Importante ter em mente que uma bateria ela é composta por elementos, né? Ela pode ser um elemento só, como ela pode ser vários elementos. E no caso de uma bateria de chumbo ácido, a tensão nominal do elemento são 2 volts. Tá? Todas as baterias de chumbo ácido ela terá como tensão nominal 2 volts. Se nós pegamos uma bateria de 12 volts, nós queremos dizer que ali dentro nós temos 6 elementos de 2 volts. Associados em série, nós temos os 12 volts.
A bateria de chumbo ácido, ela pode ser ventiladas. O que seria uma bateria ventilada? É uma denominação que nós damos para as baterias que exalam gases, que exalam para o meio ambiente gases. Durante as reações químicas que nós temos internamente na bateria, nós geramos hidrogênio e oxigênio. E esses gases, dependendo da tecnologia que nós utilizamos, esses gases vão para o meio ambiente. Então, essas baterias que desprendem um volume de gás considerável para o meio ambiente, nós denominamos de ventiladas. Por quê? Porque nós precisamos ventilar a área onde nós temos as baterias instaladas. Nós precisamos ter uma ventilação constante, nós não podemos deixar os gases se concentrarem nessa área. E por que não pode se concentrar? Porque, como eu mencionei, um dos gases aqui que é gerado é o hidrogênio. O hidrogênio concentrado ele se torna altamente perigoso, ele se torna explosivo. Ok? Então, uma das baterias que nós denominamos aqui são as ventiladas, que exalam gases. A segunda tecnologia que nós podemos mencionar de bateria chumbo puro, chumbo ácido, são as baterias VRLA, são baterias reguladas por válvula. Né? As baterias reguladas por válvulas, elas têm como uma característica o seu eletrólito absorvido ou numa manta de microfibra. E aí nós denominamos baterias VRLA AGM, que é a bateria com eletrólito absorvido numa manta de microfibra, ou denominamos bateria VRLA gel quando nós colocamos o eletrólito absorvido numa sílica de gel. Então nós temos dentro das baterias reguladas por válvula, cujo eletrólito tem que ser absorvido, ele pode ser em AGM ou gel. AGM, manta de microfibra e gel. Então nós temos essa composição aqui, essas opções para as baterias de chumbo ácido no mercado. E já é uma tecnologia extremamente consolidada, uma tecnologia de muitos anos, né? Extremamente confiável e que nós temos um bom controle sobre ela. Uma outra tecnologia que existe no mercado, também extremamente consolidada e já antiga, são as baterias que nós chamamos alcalina, níquel-cádmio, que também pode ser utilizadas e são utilizadas em no-breaks UPS. Né? Agora eu já começo a falar mais de opções de baterias, focando já a linha de UPS, a linha de no-breaks. Tá? A bateria de níquel-cádmio também pode ter a característica de ventilada e a característica regulada por válvula. Ela também tem o mesmo princípio de funcionamento, precisa de placa positiva, placa negativa e precisa de eletrólito. Placa positiva feita com material de níquel, a placa negativa com cádmio, que geralmente um hidróxido de potássio faz a composição do eletrólito. O princípio de funcionamento é o mesmo, praticamente das baterias chumbo ácido, porém a tensão nominal do elemento já é 1,2 volts. Ela é bem menor do que a de chumbo ácido, né? Que nós temos 2 volts por elemento. Isso quer dizer o quê? Quando nós fazemos um dimensionamento de um UPS para uma determinada autonomia com bateria de níquel-cádmio, nós precisamos de mais elementos de bateria do que quando nós fazemos um dimensionamento com bateria de chumbo ácido. Dentro das características da bateria de alcalina, nós precisamos ficar atento ao tempo de autonomia que nós vamos dimensionar para o nosso UPS. Nós temos tipos diferentes de bateria para cada tempo, para cada autonomia. Por exemplo, se nós vamos dimensionar uma UPS para 15 minutos, nós vamos falar numa tecnologia, num tipo de bateria que tem um final X na nomenclatura. É uma bateria que tem mais potência, mais energia em
em 15 minutos. Se nós vamos para uma autonomia um pouco maior, já em torno de 30 minutos, nós já podemos usar uma bateria com terminologia H, né, que já é mais adequada para 30 minutos. Se nós vamos falar em bateria com autonomia para 1 hora, já vamos para uma M, que já tem uma descarga mais lenta, corrente um pouco mais baixa. Se nós vamos para longas descargas, 3 horas, 4 horas, nós vamos para L, cuja a descarga é mais lenta ainda. Isso aqui é só uma observação para termos uma noção que dentro de cada tecnologia, na chumbo ácido nós temos diversas opções de bateria, dentro da alcalina nós também temos opções de bateria e precisamos selecionar adequadamente cada uma delas. Bom, aí nós já podemos seguir para tecnologias novas, tecnologias mais recentes que vem surgindo no mercado. E o que mais se escuta hoje é tecnologias, baterias de lítio-íon. Da mesma forma que as baterias de chumbo ácido e as baterias alcalinas, as baterias de lítio também necessitam de placa positiva e placa negativa em um eletrólito, né, que aqui denominamos de catodo, anodo e temos o eletrólito. E qual é a composição, né? Não sei. Aí a composição depende de vários fatores, de várias situações. Hoje nós temos essas ligas já implementadas, outras em desenvolvimento. Então nós podemos ter um material para o catodo, um material para o anodo e o eletrólito totalmente diferente de uma liga para outra. Vocês devem escutar no mercado baterias de lítio, ferro, fosfato, quer dizer, bateria de lítio, níquel, manganês, cobalto, bateria de lítio, assim, com diversas e várias outras opções de ligas. Cada liga traz uma característica diferente. Uma liga é mais segura, outra traz maior densidade de energia, e assim por diante. Uma característica com relação ao elemento da bateria de lítio é que, em média, ele está em torno de 3,6 volts, né? E eu coloquei desenhos diferentes aqui, várias baterias de lítio de diferentes formatos, né? Este é um tema que merece uma palestra, um curso dedicado, porque ele é muito vasto. Esse tema tem muitas variantes e muitas informações que precisam ser consideradas, tá? Então, nós estamos passando rapidamente para vocês terem uma ideia, né? Mas não é o foco nosso, né? Aqui a gente observa, por exemplo, que aqueles formatos todos podem ser feitos através de uma configuração da bateria do tipo bolsa, pouch, ou uma bateria cilíndrica, ou uma bateria prismática. Esses seriam elementos individuais, e aí se associam para fazer diversas outras. Por exemplo, uma pouch se faz a bateria de um celular, uma cilíndrica, hoje muito utilizado nos veículos elétricos, prismática, muito utilizados nos sistemas, nas baterias denominadas estacionárias para sistemas, para os equipamentos, inclusive no breaks, UPS, tá? Essa é uma tecnologia nova, uma tecnologia que tem muitas opções, muitas variáveis que têm que ser consideradas, né, e fica para um tema mais para frente aí. Dentro das baterias de chumbo ácido, voltando agora às baterias de chumbo ácido, nós também temos tecnologia que nós podemos considerar como novas, que são tecnologias que vêm sendo testadas e aprimoradas há cerca de 10, 15 anos para cá. Então é uma relativamente nova em relação ao quanto tempo nós já temos a bateria chumbo ácido lançada, inventada. Uma das tecnologias que eu cito e que é interessante, que vem aumentando a utilização, é a tecnologia de chumbo puro,
né? A tecnologia de chumbo puro, ela usa um chumbo virgem na composição das placas, e isso permite com que nós tenhamos menos corrosão de placa e com isso mais durabilidade. É uma bateria que, comparada com a bateria de chumbo standard, chumbo cálcio normal, ela vai proporcionar um tempo de vida maior na mesma condição de utilização. Baterias de carbono também, talvez já tenha sido escutado aí por alguns, né? O que é a bateria de carbono? Bom, o carbono na verdade é um aditivo, né, que se coloca na bateria e ele melhora a performance da bateria quanto aos ciclos, né, quanto aos ciclos de vida. Quando nós trazemos isso para no Brakes, para o UPS, dificilmente uma bateria morre ou termina a sua vida pela quantidade total de ciclos dela, né? Salvo algumas exceções, salvo algumas aplicações de UPS no Brakes muito extremas, onde cicla-se demais a bateria, mas 90%, 95% dos UPS, eles não têm uma ciclagem muito intensa de baterias. Então, a carbono, a bateria com aditivo de carbono para aplicação em UPS, ela daria uma característica interessante quanto à faixa operacional de temperatura, né? A característica de ciclo não é interessante, mas pelo fato de você adicionar carbono, você também consegue operar com essa bateria numa faixa mais larga de temperatura, o que isso se torna interessante para algumas aplicações. Se falarmos de tendências no mercado, existe um constante crescimento no consumo de baterias, isso a nível mundial. A gente observa nesse gráfico, esse gráfico é uma pesquisa recente, onde nós temos dados até 2020, nós temos a parte cinza no topo do gráfico, são baterias primárias. Baterias primárias são baterias que não recarregam, baterias que você utiliza e descarta. E depois nós temos na parte inferior, na cor verde, as baterias recarregáveis, seriam as baterias secundárias. Nós observamos crescimentos constantes aqui das baterias, tanto das primárias como das secundárias, claro que mais intensamente das secundárias. E por quê? Né? E esse crescimento não deve parar, né? Porque a bateria é o elemento chave, né, para as novas concepções de mobilidade e energia, né? E isso é suportado pelo crescimento populacional das cidades, né, associado ao desafio de melhorar a mobilidade e energia para esse crescimento populacional. Então, cada vez mais a população cresce, necessita de mais baterias, necessita melhorar as condições de energia, de mobilidade e gera mais crescimento no consumo de baterias. Também existe uma característica interessante que motiva o crescimento do consumo de baterias, que é a mudança do tipo de energia que nós utilizamos. Quer dizer, cada vez mais tendemos a reduzir a geração de energia à base de fósseis e nucleares e vamos passar para renováveis. E as renováveis precisam desse armazenamento, e que o armazenamento tem que ser através de baterias, né? Com isso a gente busca também energia verde, uma energia limpa, né, para reduzir a emissão de CO2. Então, quer dizer, por aqui é fácil a gente visualizar que a tendência de consumo, de crescimento na utilização de baterias vai continuar e deve seguir assim por muito tempo. Nesse crescimento, eu destaco aqui 2 pontos, né? Nesse gráfico à esquerda, nós visualizamos o crescimento da bateria de lítio, isso a nível mundial, né? É um crescimento bastante intenso, bastante acelerado, né? Nesses últimos 20 anos aqui a gente vê uma curva realmente inclinada para cima e muito intensa.
Mas quando nós comparamos, colocamos aqui outras tecnologias, né, não só de lítio, mas as baterias de níquel, a bateria de chumbo ácido, nós observamos que duas hoje assim predominam. É a de chumbo ácido, que ainda é responsável por mais de 70%, por 60% do consumo aí no mercado. Porém, a de lítio vem com crescimento e é onde tem os maiores investimentos hoje de desenvolvimento e em busca de novas tecnologias, e em busca de produção, né? Então a gente não pode desprezar que, apesar da gente ter aqui um mercado acima de 60% ainda com chumbo, nós não podemos desprezar que a lítio ela vem ganhando muito espaço e merece atenção aí para um futuro que já é agora, né? Trazendo nossa conversa para a bateria de chumbo, né? Eu peguei aqui um consumo dela a nível mundial, foi algo em 2020, foi algo em torno de 415 gigawatts-horas de baterias, né? O que nos importa, o que merece mais nossa atenção são esses 17%, que seria classificação de indústria e SS, que é onde estão os no-breaks. E se nós pegarmos esses 17%, que seria 72 gigawatts-hora de venda de baterias, de consumo de baterias em 2020, nós temos praticamente essa divisão aqui. 18% desses 72 gigawatts-hora foi um consumo para aplicação em UPS, em no-breaks. 20% telecom, 17% para os sistemas de armazenamento e os demais para a área MORIF. Okay? É um mercado bastante interessante, bastante grande e ainda que deve durar ainda por um bom tempo. Mesmo com o avanço da de lítio, esse número tende a se reduzir, mas se sustenta ainda por bastante tempo. Okay? Vamos entrar mais a fundo agora na bateria. Nós vamos nos dedicar à bateria de chumbo ácido, com um foco mais em no-breaks, com foco mais nos UPS, né? E qual é o papel da bateria em UPS? A bateria é diretamente responsável pela confiabilidade do UPS. Tá? Se uma bateria falhar, praticamente falhou todo o UPS, perde o no-break, perde toda a sua qualidade de energia e o consumidor é que vai sentir isso. E o objetivo de se colocar um no-break, um UPS, é justamente fornecer ao consumidor uma qualidade de energia confiável, uma qualidade de energia de alto padrão. Então a bateria está totalmente relacionada a isso. Quer dizer, manter a integridade da bateria é manter a integridade do UPS do sistema da rede que ele está alimentando. E aqui eu chamo a atenção para algo que durante muitos anos eu observei, é a questão de manutenção, né? Um bom plano de manutenção é investimento, não é custo. Muitos consideram que o que se paga para fazer um plano de manutenção, para acompanhamento de uma bateria, para acompanhamento de um UPS, de um no-break, muitos entendem isso como uma despesa, como um custo. E no final isso se traduz em investimento quando ele é bem feito, né? E se traduz em custo quando ele é mal feito, porque aí você tem retrabalho, você tem perdas, e aí sim ele passou a ser custo, né? Dando continuidade, então nós temos, pelo que nós falamos até agora, nós temos
tecnologias de baterias de chumbo ácido, níquel, cádmio e lítio. Lítio vai ser um tema para uma próxima oportunidade. Níquel cádmio é uma bateria que vem, ainda tem seu nicho, tem seu segmento de negócio, principalmente na área de mineração, plataformas. Existe uma área industrial onde as características de utilização e ambientes tendem a um dimensionamento, a uma especificação de bateria de níquel, porém, nosso grande mercado é bateria de chumbo ácido. E dentro da bateria de chumbo ácido nós vamos sempre ter as opções de VLA, que são as ventiladas, e as opções de VRLA, que são as baterias reguladas por válvula. Dentro da opção de bateria regulada por válvula, nós podemos escolher entre uma bateria AGM, onde o eletrólito está absorvido numa manta de microfibra, ou na bateria gel, onde o eletrólito ele está imobilizado por uma sílica, um gel. Ok? Para o UPS, eu destaco aqui dois perfis de baterias. Uma bateria com característica high rate, né, que seria uma bateria com uma alta intensidade de corrente, e uma bateria general purpose, uma bateria de uso geral. É uma bateria que tem média e baixa intensidade aí de corrente, né, de descarga. E as duas são dedicadas, as duas podem ser utilizadas nas aplicações dos no-breaks, porém elas têm diferenças e é possível otimizar, é possível buscar as melhores condições dependendo de como vai ser utilizado o UPS, de como vai ser aplicado o no-break. Então, para poder escolher entre uma e outra, entre uma ventilada, uma regulada por válvula, entre uma high rate, uma general purpose, nós precisamos entender como que vai ser o nosso sistema. Nós precisamos fazer algumas perguntas e ter isso em consideração. Porque os no-breaks não são todos iguais. Então, a utilização das baterias, assim como quando a gente visualiza diversas aplicações e uma aplicação tem uma característica de uso, de consumo da bateria diferente da outra, dentro dos no-breaks, das famílias no-breaks, nós também temos diferentes utilizações, diferentes perfis. Por exemplo, qual a configuração de um UPS? É um UPS dupla conversão? É um UPS interativo? É um UPS industrial? Nós precisamos ter em consideração isso. Uma UPS, um no-break dupla conversão, a bateria está no centro da linha de alimentação do consumidor. A bateria está exatamente no ponto central, né, entre a alimentação da concessionária, que passa pelo carregador retificador, gera o barramento DC, onde estão as baterias, e depois nós temos o inversor, onde nós geramos energia, corrente alternada para o consumidor. Então, em um equipamento no break dupla conversão, a bateria está exatamente na linha central e ela tem um comportamento que sofre por todas as dinâmicas, tanto de rede como dinâmicas da carga, dinâmica do consumidor. Já no interativo, a bateria está praticamente em stand-by, a bateria fica ali do lado, sendo mantida carregada, mantida em flutuação, para numa eventual necessidade, numa eventual falha da rede, ela entre em ação. Então, você vê que dentro da aplicação do UPS, nós já temos situações diferentes aqui que tem que ser considerado na hora de escolher as baterias. A configuração ainda, na configuração do sistema, vai ser um sistema singelo, vai ser um sistema, quer dizer, um único equipamento alimentando a carga, vai ser um equipamento paralelo por capacidade. Nós precisamos de mais de um UPS para alimentar o consumidor. Nós precisamos, vamos fazer um paralelo redundante, quer dizer, um UPS alimenta a carga e o outro
é auxiliar, o outro é redundante, quer dizer, se no caso de um falha, o outro assume. Isso é importante também, porque isso vai nos levar a escolher o padrão de bateria, que tipo de baterias vamos colocar em função da confiabilidade que vamos precisar. Quer dizer, se eu não tenho, se eu tenho um equipamento singelo ou um equipamento paralelo por capacidade, em qualquer um desses daqui, a bateria falhou, cai o sistema, perde o sistema. Quando nós temos um sistema paralelo redundante, se uma bateria falha, a carga continua pelo outro, né? Então isso tem que ser levado em consideração também. Nós vamos colocar baterias num equipamento de pequena capacidade, de média ou de grande capacidade. Geralmente os no-breaks de médio para grande capacidade eles já estão alimentando cargas mais críticas, né? Cargas mais importantes do ponto de vista de necessidade de confiabilidade no fornecimento de energia. Então são cargas geralmente que se param ou se tem algum problema de processamento, a perda é muito expressiva. Qual o tempo de autonomia? Nós vamos fazer uma autonomia de 10 minutos, ou de 2 horas, ou de 4 horas, ou de 8 horas. Isso é extremamente importante, porque nós vamos observar mais para frente que uma bateria high rate, uma bateria general purpose, tem comportamentos diferentes aqui, de acordo com o tempo de autonomia. Vamos instalar isso num ambiente sísmico, num ambiente limpo, contaminado, temperatura controlada, não controlada. Isso tudo também é importante, porque nós vamos, com isso aqui nós podemos decidir se vamos para uma bateria que precisamos de mais tolerância à temperatura, ou se nós vamos para uma bateria mais tolerante a um ambiente agressivo, quimicamente. Então, a área, o ambiente onde vai ser instalado também deve ser levado em consideração. Acesso ao sistema, é um site, o no-break está num lugar assistido, quer dizer, com operadores que podem socorrer, podem tomar ações rápidas, ou ele está num ponto remoto, onde o deslocamento para uma assistência demanda um tempo grande, então você precisa de mais autonomia. Manutenção, como vai ser o plano de manutenção desse UPS? Nós vamos trabalhar num plano de manutenção completo, né, com todos os quesitos e requisitos do fabricante do no-break e baterias. Vai ser uma manutenção parcial ou vai ser sem manutenção, né? Isso também é importante para a decisão de qual tipo de bateria vai ser utilizado. E daí a gente começa, né, pensar em algumas características, né, para poder escolher a bateria, para poder ver que tipo de bateria nós vamos utilizar, né? E aqui eu vou para começar com uma característica mais relevante, que é a marca, né? Do meu ponto de vista, a marca ela traz diversos valores agregados. E eu digo a marca tanto da bateria como a marca, a empresa que está fornecendo a bateria, né? A marca ela tem um valor, ela traz uma reputação, reconhecimento atrelado a ela, traz experiência, referências, confiança, confiabilidade, traz qualidade, durabilidade, identidade, continuidade. Quer dizer, são valores agregados que precisam ser levados em consideração. E por que eu digo isso? Porque bateria, ela tem um determinado tempo de vida, né? E fazendo uma manutenção, cuidando da bateria, nós vamos fazer com que esse tempo de vida seja o mais próximo possível do tempo de vida projetado para ela. Porém, no meio dessa vida, muitas vezes é necessário fazer alguma substituição de um elemento, substituição de um monobloco, e as baterias de um fabricante para outro fabricante são muito diferentes, né? Apesar da especificação poder ser a mesma, mas na prática elas apresentam características internas diferentes. Então não é aconselhável nunca misturar uma bateria de uma marca, de um fabricante com de outro fabricante.
e nem mesmo de um mesmo fabricante. Se o mesmo fabricante tiver duas baterias similares, não se deve misturar porque elas têm características diferentes. Então a marca é muito importante para que você tenha certeza que você sempre está repondo a bateria da mesma marca, da mesma fonte. Quando você trabalha com uma marca original de uma fábrica, né, você recebe a bateria com a marca da fábrica, fica mais fácil acompanhar e identificar. Quando essa marca é uma marca proprietária de um importador ou um distribuidor, aí todo o valor, essa reputação está atrelado a exatamente esse importador, esse distribuidor. Isso é muito importante ser considerado para que não substitua baterias achando que está substituindo a mesma bateria e no final você está substituindo uma bateria que foi fabricado em outra origem e não naquela que você imaginava inicialmente. Bom, escolher a bateria certa para aplicação. Esse é outro ponto extremamente relevante, né? Quer dizer, para escolher a bateria certa, nós precisamos então ver o tipo de consumidor, qual que vai ser o perfil. O no-break ele precisa ter uma autonomia de 30 minutos ou até 30 minutos, ou ele vai ser uma autonomia longa, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, se o PS no-break vem para uma autonomia curta, 10, 15 minutos, tem toda indicação para utilizar uma bateria perfil high rate, né, que vai dar uma densidade de energia maior nesse intervalo de tempo. É possível aqui utilizar uma bateria mais compacta, uma bateria otimizada para essa aplicação, com características específicas para essa aplicação, né, específicas para a utilização em UPS dentro de um intervalo de tempo curto. Se o UPS vai ter uma autonomia muito longa, já podemos ir para uma bateria General Purpose, que já tem uma característica de descarga mais lenta, mais longa, né, mais tranquilo. Se o ambiente é climatizado ou não, se o ambiente é climatizado, podemos utilizar uma bateria standard com temperatura de projeto, né, projetada por uma temperatura de 25 graus. Não, nós vamos usar num ambiente não climatizado, então precisamos pensar numa bateria já de linha high rate, né, high temperature, quer dizer, uma bateria já para ambientes de alta temperatura, né? Então já é uma característica diferente. Quanto tempo de vida, quanto tempo nós queremos a bateria? Nós queremos uma bateria para ser substituída no intervalo de até 5 anos, nós queremos uma bateria que tenha uma durabilidade um pouquinho maior, de 5 a 10 anos, mais de 10 anos ou até 20 anos, né, ou até mais de 20 anos, quer dizer, isso aqui também determina muito, né, o tipo de bateria que nós vamos escolher. Então, escolher a bateria certa para a aplicação correta. Quer dizer, nós temos que desenhar, levantar os dados do nosso sistema, de onde vai ser utilizado no break, como ele vai ser utilizado, para depois começar a escolher o tipo de bateria que vai ser mais apropriado para ele. Uma outra característica, nós escutamos muito no mercado falar de bateria selada, bateria ventilada, né, que seria a bateria VLA, ou bateria regulada por válvula, que é a bateria VRLA, e bateria livre de manutenção. Então, vamos tentar entender essas denominações, né? Baterias ventiladas, né? Baterias ventiladas, baterias VLA, são as baterias estacionárias, aquelas baterias projetadas para uso em equipamentos e que devem ficar paradas. São baterias que exalam gases, que o meio ambiente tem que ser, o ambiente onde ela está tem que ser ventilado, tem que ser trocado aquele gás. Existe no mercado algumas baterias praticamente com esse formato, próximo desse formato, que são denominadas como baterias seladas, né? E por que ela tem a denominação de baterias seladas? Porque elas têm a tampa, né? Essa tampa superior,
onde estão as válvulas, recebe uma outra tampa por cima, onde você evita o acesso, você não tem acesso à parte do eletrólito, né? Então ela passa a ser considerada selada. Mas, mas essa bateria dita selada, que é utilizada muito aqui no Brasil, inclusive, ela é uma bateria ventilada, ela tem o eletrólito disponível e ela exala gases. Então, na parte superior dela, ela vai ter válvulas com uns filtros. Esses filtros são para minimizar o arraste de partículas de ácido para o meio ambiente. Então, mas ela vai exalar gases de hidrogênio, oxigênio e precisa ser mantido ventilado. Geralmente essas baterias ela tem um visorzinho aqui onde é possível, né, ver se ela está carregada ou descarregada. Esse visor é um densímetro. Se a bateria está carregada, ele tem uma posição; se ela está descarregada, a densidade muda e ela tem uma outra posição, né? Então, essa dita bateria que denominam como baterias seladas, elas são baterias ventiladas, que não tem nada a ver com as baterias reguladas por válvula, né? As baterias reguladas por válvulas têm o eletrólito absorvido em mantas ou em gel, como nós observamos. E as válvulas que possuem na parte superior são válvulas de alívio de pressão. Elas são válvulas que têm um sentido único de gás. Ela só permite passagem de gás de dentro para fora da bateria, nunca de fora para dentro, né? Então é uma válvula que, se a bateria aumentar a pressão devido a muita gaseificação, então ela abre e permite o alívio dessa pressão através dessa válvula, mas uma quantidade muito pequena. Por quê? Pelo fato da bateria, do eletrólito estar confinado, o eletrólito estar absorvido numa manta de microfibra ou numa sílica de gel, ele existe um efeito de recombinação. Então o hidrogênio e o oxigênio que é gerado internamente, ele praticamente recombinam dentro da área interna da própria bateria e torna para o material absorvente na forma de água, né? Hidrogênio e oxigênio, quando eles se encontram, a gente retorna na forma de água, H2O. Ok? Então, as válvulas de uma bateria regulada por válvulas são válvulas para aliviar a pressão e eventual aumento de gaseificação interna. As válvulas das baterias seladas, ditas seladas, na verdade são filtros para minimizar arraste de ácido para o meio ambiente. Bom, as baterias reguladas por válvulas poderiam ser denominadas seladas também, porque você também não tem acesso, né? Nós não conseguimos ter acesso ao eletrólito, à parte interna. Então elas também poderiam ter a denominação, e existe alguns países, alguns lugares que eles usam essa nomenclatura de baterias seladas para bateria regulada por válvula também. Ok? Bom, e livre de manutenção? O que quer dizer esse termo livre de manutenção? Eu já ouvi comentários de clientes que falam assim: eu comprei uma bateria livre de manutenção, então eu não preciso executar nenhuma atividade nela. Não. Esse livre de manutenção, atrelado a uma bateria selada, quer dizer que você é livre de adicionar eletrólitos, de adicionar água. Por quê? Porque uma bateria ventilada, uma bateria aberta, você pode ir adicionando água à medida que ela vem perdendo o eletrólito, né? À medida que ela vem perdendo água durante a vida dela. Como a bateria, nesse caso aqui, ela foi lacrada, né? Então ela é uma bateria ventilada, mas ela está com a tampa lacrada. Você não consegue adicionar água. Assim como também não é possível adicionar água nas baterias reguladas por válvula, né? Então, o livre de manutenção quer dizer livre de manutenção no eletrólito, livre de adicionar água, mas não quer dizer que a bateria não precise de controle, de manutenção dos outros parâmetros, com relação à temperatura, com relação a correntes de flutuação, corrente de Ripple em cima dela, né?
tensão, tensão de carga, tensão de flutuação, dependendo do tipo e a característica de cada bateria. Então, muito cuidado com o livro de manutenção, porque não existe nenhuma bateria totalmente livre, isenta de manutenção. Eu tenho comentado que bateria high rate é uma das opções mais interessantes para UPS. Então vamos identificar como que a gente identifica uma bateria high rate, né? Elas são internacionalmente referenciadas pela potência e não por ampere-hora, né? Dificilmente a gente vai pegar uma bateria high rate e falar ela é 10 ampere-hora, 100 ampere-hora ou 20 ampere-hora. Nós vamos falar em potência. Então, a nomenclatura dos fabricantes geralmente vem algumas letras iniciais, depois vem um 12, um 6 aqui e depois um outro número. As iniciais é uma nomenclatura particular do fabricante, o 12 nesse caso seria a tensão, então seria uma bateria de 12 volts, e o 500 significa a potência dessa bateria, então é uma bateria nesse caso de 500 watts. A potência é sempre referenciada a 15 minutos. 15 minutos a uma tensão final de 1,67 volts por elemento a uma temperatura de 25 graus. Tá? Então, uma bateria high rate normalmente tem uma nomenclatura que está associada à potência em 15 minutos até 1,67 volts por elemento a 25 graus. Significativamente, ela fornece mais energia, ela tem mais energia, mas em autonomias pequenas. Quando a gente fala em autonomias longas, autonomias acima de 1 hora, 2 horas, 3 horas, já não se vê tanta vantagem em utilizar uma bateria high rate. Então ela é bastante interessante para utilização até 30 minutos, 45 minutos, por exemplo, né? Que é onde estão 90 e tantos por cento do mercado de no-breaks, tá? E por aqui a gente pode observar, eu peguei aqui uma tabela, uma curva de descarga, esse aqui é um datasheet de um fabricante, onde nós temos uma tabela na parte de cima watts, na parte de baixo amperes, né? Então, eu peguei um modelo, denominação desse fabricante aqui é o PS12400MR, o PS é uma nomenclatura dele, 12 quer dizer que é um monobloco de 12 volts, 400 quer dizer que é 400 watts, se nós olhamos aqui na coluna de 15 minutos, nós temos 400 watts até uma tensão aqui do lado esquerdo de 1,67. Então é uma bateria que nos fornece 400 watts durante 15 minutos até o final de tensão 1,67 por elemento. É importante sempre notar aqui se a tabela do fabricante está em watts por célula, watts por elemento ou watts por monobloco, né? Porque tem alguns fabricantes que oferecem isso por monobloco. Se fosse monobloco, nesse caso, aqui nós teríamos 2.400 watts, que seriam 6 elementos. Tá? Então, na hora de comparar, ter certeza que está comparando elemento por elemento ou monobloco por monobloco. Mas sempre nessa condição, 400 watts, 167. Eu sinalizei aqui, num tempo de 20 horas, né? Se nós pegarmos nessa tabela aqui embaixo, essa é uma bateria em 20 horas, ela consegue fornecer 5,17 amperes até a tensão final de descarga de 1,75. Isso quer dizer que essa bateria seria uma bateria de 103 ampere-hora em 20 horas. Ok? Isso aqui é uma referência que nós vamos usar em seguida, que é exatamente quando a gente vem comparar com uma bateria general purpose, uma bateria de uso geral, né? Essa aqui é uma bateria de um outro fabricante, MPS 12100R, MPS também nomenclatura dele, 12 volts, 100 quer dizer a corrente, quantos ampere-hora essa bateria fornece, né? Então, nesse caso aqui, ó, 20 horas vezes 5, ela fornece 100 ampere-hora até 1,75, né?
propositalmente, eu escolhi uma bateria de 100 ampere-hora de uso geral e escolhi uma bateria de 103 ampere-hora high rate, praticamente igual. Em termos de capacidade, em 20 horas, elas são praticamente iguais, 100 ampere-hora e 103 ampere-hora. Agora vamos ver qual é a potência que uma bateria General Purpose nos fornece em 15 minutos, né? Lembra que na high rate nós estávamos falando 15 minutos, 400 watts. 15 minutos, uma bateria General Purpose nos fornece aproximadamente 315 watts, né? 315 watts até 167 volts. E sempre todas na mesma temperatura de 25 graus, né? Porque se muda a temperatura, muda todas as características de capacidade dela. Então nós observamos que em uma OPS, se nós dimensionamos para uma OPS utilizar uma bateria de 400 watts durante 15 minutos, ao substituir essa bateria, se nós especificamos, olha, eu preciso substituir, quantos ampere-hora é a sua bateria? Não, ela é 100 ampere-hora em 20 horas. E você substitui essa bateria por uma bateria de uso geral, a sua autonomia no break, que era de 15 minutos com 400 watts, ela vai ser menor do que 10 minutos. Porque olha só, em 10 minutos, essa bateria só consegue fornecer 384 watts. Conclusão, se nós estamos consumindo 400 watts, nós não vamos ter nem 10 minutos de autonomia. Quer dizer, nós tiramos uma bateria de high rate, que dava 15 minutos no break, colocamos ela era 15 minutos, high rate, 400 watts, mas ela é 100 ampere-hora em 20 horas. Colocamos uma General Purpose, né? Perdão. Colocamos uma General Purpose também de 100 ampere-hora e nossa autonomia reduziu, né, para menos de 10 minutos. Por aqui a gente vê uma vantagem de usar high rate, né, que a gente consegue mais energia, mais densidade, então a gente consegue com uma bateria menor ter uma autonomia maior. Isso para intervalos pequenos. Se nós falarmos em autonomias grandes, já não é vantagem, por isso que eu mencionei lá atrás que nós poderíamos usar uma General Purpose, se nós vamos fazer uma autonomia da UPS de 2 horas, 4 horas, 8 horas, já não é tão vantagem usar uma high rate, ok? Uma outra característica que é importante observar na hora de dimensionar as baterias, né, é a parte de resistência interna. O que é a resistência interna? É a estrutura metálica da bateria, né? E aqui eu peguei 3 exemplos para comparar, que seria uma bateria gel, ela 118 ampere-hora em 20 horas, 1,75 volts a 25 graus. É uma bateria que nos fornece, que apresenta 6,8 miliohms de resistência interna. Comparando com uma bateria AGM, né, General Purpose, de 100 ampere-hora em 20 horas, 1,75, 25 graus Celsius. Essa bateria já nos apresenta uma resistência interna menor. Vamos comparar com uma high rate, aquela mesma high rate de 100 watts em 15 minutos, 167 volts, 25 graus, né, que nos oferece 103 ampere-hora em 20 horas, 2,44 miliohms. Olha, a gente observa que a resistência interna de uma bateria high rate é bem menor do que uma bateria General Purpose, AGM, e que é menor do que uma bateria gel. O que quer dizer isso? Bom, para uma UPS, o tempo de resposta, a dinâmica, as perdas são extremamente importantes. Então, quanto menor a resistência interna, melhor o tempo de resposta da bateria, melhor o desempenho da bateria na aplicação no UPS. No UPS, nós precisamos ter tudo muito rápido. Então, quanto menos perda, menos resistência, menos obstáculos a gente tiver, é melhor. Então, a resistência interna de uma high rate é muito mais adequada para a aplicação de no break. Quer dizer, é um produto desenvolvido, toda a estrutura interna dela, o formato de grade, né, composição de placas e aditivos,
busca trazer uma resistência interna, uma alta densidade de energia no intervalo de tempo curto. Isso é válido, novamente, até 30 minutos, 40, 45 minutos. Depois nós já não temos tanta vantagem, a gente já pode trabalhar com uma bateria General Purpose já com um tempo mais longo, ok? Uma resistência maior. Outra característica importante que a gente tem que observar quando nós estamos falando de bateria, e aqui eu peguei uma bateria clássica utilizada no breaks de pequena capacidade, é o peso, massa da bateria. Eu peguei uma bateria de 7 ampere-hora para a gente fazer uma comparação. Poderíamos estar falando também de uma bateria de 100 ampere-hora, 200 ampere-hora, 250 ampere-hora. A comparação é válida para todos. Mas eu peguei uma que hoje no mercado apresenta uma das situações mais gritantes no sentido de diferença de peso, que é a bateria de 7 ampere-hora. Então, uma bateria de 12 volts, 7 ampere-hora, num regime de 20 horas, 1,75 volts com final de descarga a 25 graus. Ela tem um peso de 1,85 quilos. Pegamos de um outro fabricante a mesma especificação de bateria e ela pesa 2,4 quilos. O que significa isso? Se as baterias são exatamente a mesma especificação, elas têm o mesmo tamanho de caixa, utilizam o mesmo material de caixa, utilizam a mesma concepção de produção de matéria-prima interna com eletrólito absorvido em AGM, então, todos os pesos são muito similares. Então, essa diferença toda aqui, ela está praticamente concentrada na quantidade de massa ativa nas placas. Essa bateria 2,4 kg é uma bateria que tem placas com muito mais massa ativa, muito mais robusta, tem muito mais chumbo. Então, traduzindo de uma maneira simples, muito mais massa, muito mais tempo de vida. Então, essa bateria que tem muito mais massa, muito mais chumbo, muito mais tempo de vida, é mais caro. É mais caro do que essa bateria de 1,85. Porém, provavelmente essa bateria de 1,85 vai ter uma durabilidade de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, dependendo do uso, e essa outra aqui vai ter uma durabilidade de 2, 3, 4 anos, dependendo do uso. Ambas nas mesmas condições, essa bateria mais pesada, ela vai ter uma vida mais longa. Por quê? Porque ela tem muito mais massa ativa. Consequentemente, ela é mais cara. Então, o peso é importante. O peso significa, quando nós comparamos bateria, não é só o preço, e não só as capacidades, mas também levar em consideração o peso de cada fornecedor, da bateria de cada fornecedor. Isso vai, no final, vai traduzir, vai representar a vida útil, vai representar a durabilidade do produto. E como que nós especificamos, uma bateria? Então, para que a gente, uma bateria para um UPS, como que nós podemos especificá-la para que a gente compre uma bateria de maneira adequada? Então, primeiro, identificar se a aplicação vai ser VLA ou VRLA, quer dizer, ventilada ou regulada por válvula. Depois, especificar, se ela é uma bateria regulada por válvula, especificar o tipo de material interno, se é AGM ou se é gel. A AGM ela tem um desempenho superior para a aplicação UPS, pelas resistências mais baixas, inclusive. Especificar o nível de tensão. Se vocês querem adquirir baterias por elementos individuais, 2 volts, querem monoblocos de 6 volts com 3 elementos ou de 12 volts com 6 elementos. Então, especificar a tensão nominal do monobloco. A capacidade da bateria. Aqui eu coloquei uma de 100 ampere-hora. Toda vez que falar em 100 ampere-hora, falar em capacidade em ampere-hora, tem que atrelar a um regime de tempo. Então, nesse caso aqui, 100 ampere-hora em 10 horas. 100 ampere-hora em 10 horas.
e atrelar isso a uma tensão final de descarga, nesse caso 1,75 volts por elemento, e a uma temperatura, que é uma temperatura de projeto de 25 graus. Então essa seria uma bateria General Purpose, né? Então seria uma bateria VRLA, GM, 12 volts, 100 ampere-hora em 10 horas, até 1,75 volts por elemento, 25 graus Celsius. Se nós vamos especificar uma high rate, seria uma bateria, aqui também uma VRLA, tecnologia também a GM, tensão do monobloco 12 volts, e vamos especificar em watts, watts por elemento, 400 watts por elemento em 15 minutos, 1,65 e 25 graus Celsius. Eu faço sempre referência à temperatura, por quê? Porque existem projetos de baterias que são para 20 graus, existem projetos a 25 graus e existem baterias que têm um range, uma faixa de temperatura. Então é importante referenciar, por quê? A temperatura muda as condições de capacidade da bateria. Quanto mais quente, quando nós fazemos um teste na bateria, quanto mais quente o ambiente, ela apresenta maior capacidade. Então é sempre bom atrelar a temperatura também. Tá? E uma vez especificada a bateria, conferido todos os dados da especificação, entre um fornecedor e outro, deve-se sempre se preocupar com o peso dela. O peso vai dizer o quanto de material, o quanto é mais robusta uma bateria em relação à outra. Ok? Bom, tempo, acho que estamos em cima do limite, né? Acho que tem que abrir para perguntas e respostas, porque se deixar falando, nós vamos passar a semana aqui, André. Legal, Walter. Muitíssimo obrigado, Walter. Bacana. Eu estava conversando com o Bruno aqui, estamos separando algumas perguntas. Eu queria aproveitar já de fazer uma primeira pergunta que várias pessoas mandaram aqui, é se você vai disponibilizar essa apresentação, muito gentilmente. Sim, eu encaminho para a Bratene. A gente disponibiliza a todos, pode deixar. Legal. E o ponto que eu queria aproveitar é o seguinte, eu vi um fabricante uma vez comentando que o peso, tinha uma bateria com peso menor, argumentando que era uma tecnologia de solda, que não passava por cima das divisórias das placas e passava por baixo, isso representava um peso menor. Isso, pelo que você falou, é uma grande balela, né? Capacidade da bateria é dado pela área da placa. E se você tem áreas equivalente, área suficiente, por exemplo, naquela comparação que eu apresentei de 7 ampere-hora, se você tem área suficiente para te dar capacidade de 7 ampere-hora, a durabilidade, a vida da bateria e o peso vai passar a ser representada pela quantidade de massa que você colocou na grade. Então, se você tem uma grade mais fina, mais espessa, você está com mais massa ou menos massa. Proporcionalmente, a solda representa pouco perto do peso das placas. Proporcionalmente é pouco, né? Então, eu tomei como um exemplo ali de 1,85 quilos para 2,4 quilos, seria muita solda desnecessária. Acho que seria desnecessário colocar tanta solda dentro da bateria. Na verdade, isso é material ativo mesmo, e como a bateria, no seu decorrer da vida, cada vez que ela faz um processo de descarga e carga, ela perde, ela consome uma parte do material ativo. Então, aquela que tem menos massa, aquela que tem menos peso, vai consumir todo o seu material ativo primeiro, em relação a outra que está mais pesada. Vocês podem pegar por experiência no mercado que as baterias mais pesadas, geralmente elas estão dando uma durabilidade maior, é uma constatação prática, não só teórica. Perfeito, perfeito. Bruno, o que você tem aí de perguntas aí? Vamos lá. O William Silva, ele perguntou aqui no chat aberto, ele pediu para você falar sobre a curva de descarga.
mas eu acho que isso é um tema matemático que vai, até você explicar, vai levar um longo tempo. Então, Walter, se você pudesse fazer uma breve explanação, mas mais falando sobre a diferença, se existe alguma diferença entre as curvas de descarga, entre os tipos de baterias que você falou, seja a de uso geral, seja a de high rate, se existe uma diferença ou se a curva de descarga sempre é a mesma e só altera o tempo mesmo em que essa descarga ocorre? É, não, a curva de descarga difere, né? Nós observamos, né, entre uma high rate e uma general purpose que, que em 15 minutos elas dão capacidades completamente diferentes, né? A gente vê com um UPS, a comparação que eu fiz foram baterias em torno de 100 ampere-hora. E uma UPS que dimensionada com uma bateria de 400 watts estaria dando 15 minutos. Ao passar para uma General Purpose, ela tem uma autonomia totalmente diferente, inferior a 10 minutos. Então, as curvas são totalmente diferentes. Se nós compararmos uma curva gel com uma AGM, o comportamento é diferente. E elas são mais próximas. Quando nós pegamos uma curva General Purpose de um fabricante para outro fabricante, General Purpose, AGM com AGM, mesmas capacidades, as curvas tendem a ser semelhantes. Sempre tem uma pequena variaçãozinha, uma variação de um para outro, mas as curvas tendem a ser semelhantes. Tá? Ah, Quando nós pegamos tecnologias diferentes, aí as curvas são totalmente diferentes. Então, se nós pegamos a GM, General Purpose, a GM High Rate, totalmente diferente. Você tem que dimensionar em cima de cada uma delas. Se você pegar uma gel, totalmente diferente. Então, muda conforme tecnologia, conforme material aplicado em cada bateria. Legal, legal. Aproveitando que você comparou aí, falou sobre a high rate e a de uso geral, a gente pode dizer que a diferença principal entre as duas é basicamente a quantidade de chumbo que ela é construída? Não, não. A diferença principal entre uma high rate e uma general purpose é justamente a estrutura de placas, né, da grade, o formato de grade muda esse formato, o design, né, da grade, e a pasta, o material ativo, tem aditivos diferentes. Uma é projetada para ter uma descarga numa corrente mais constante, uma corrente mais longa, quer dizer, você descarregá-la de maneira mais suave por um tempo maior. A outra é projetada para te dar uma alta densidade de energia num espaço de tempo curto, que é a high rate, né? Então a high rate, a alta intensidade de corrente, ela vai que é o que o OPS precisa, ele vai te dar aquela potência, aquela energia ali durante 5, 10, 15 minutos, ao passo que a General Purpose não consegue dar essa diferença. Não é peso, né? Não é peso. Elas podem até ter pesos equivalentes, pesos iguais, ou muito próximos uma da outra. Mas a construção e o material, a composição do material ativo, os aditivos utilizados, e aí, claro, são tecnologias e know-how de cada fabricante são diferentes, né? Aproveitando também, a Mônica perguntou, você comentou sobre as baterias automotivas trabalharem com aquele pico, né, de descarga por conta das partidas aí dos motores de partida dos veículos, ou seja, gerador. Ela perguntou se a gente pode considerar a bateria automotiva como uma bateria high rate. Não, não pode. Bateria, se nós utilizarmos, eu costumo dizer, né, já me perguntaram algumas vezes, se eu colocar uma bateria automotiva num no-break, funciona? Eu costumo dizer que funciona. E se nós colocarmos uma bateria high rate num automóvel, a combustão, funciona? Eu costumo dizer que funciona. Agora, por quanto tempo e vai ter a melhor performance? Não dá, porque não é o produto certo para a aplicação certa, né? A corrente, quando a gente fala em corrente de partida do motor a combustão, é uma corrente elevada mesmo, né? É um pico de corrente bem elevado.
né? Coisa que não acontece no UPS. Então as placas ali, inclusive uma bateria automotiva, elas são muito mais finas, são placas projetadas, dimensionadas só para aquele instante ali de segundos, né? Que é onde você está fazendo com que o motor saia da inércia só, né? Diferente da high rate. A high rate demanda, ela fornece potência, ela fornece energia, né? Já não num pico elevado, né? Ela fornece energia, uma densidade de energia durante 5 minutos, durante 10, 15 minutos, né? Característica importante da high rate numa UPS, por exemplo, é que quando você dá uma dinâmica de carga, por ela ter uma resistência interna baixa, aquele afundamento inicial na tensão da bateria é muito menor. Uma high rate consegue suportar um UPS, uma dinâmica de 100% UPS em questão de 5 minutos. Se for uma high rate de chumbo puro, que é a tendência que está vindo para o mercado, a gente tem visto aí projetos e projetos, os grandes data centers, especificando as baterias chumbo puro, né, nas suas UPSs. Então, você consegue fazer autonomias de 2 minutos, com 100% um degrau de carga da UPS, e a bateria não afunda a ponto de comprometer a estabilidade do barramento DC, né? Então, são totalmente diferentes. Respondendo a pergunta, o pico de corrente é muito alto para a partir do motor ou partir do gerador, né? Que são similares, né? É diferente da high rate, que é densidade de energia. Ótimo, ótimo. É, a bateria high rate, se você aplicar ela em uma autonomia mais longa do que o usual, você impacta a vida útil dela ou não? Ela pode ser utilizada também para uma aplicação que seria mais viável a de uso geral? Não, ela pode ser utilizada para autonomias mais longas, sem dúvida. Eu digo que nesses casos, às vezes a gente conduz para uma bateria de uso geral em função de otimizar custo-benefício. Porque a high rate, ela vai te dar um benefício nesses casos só basicamente da resistência interna, o tempo de resposta dela. Mas como você está trabalhando com uma autonomia muito longa, isso quer dizer que a sua bateria está super grande para os degraus de carga do seu UPS, para as dinâmicas do seu UPS. Então, o efeito da resistência interna que é muito útil para as autonomias pequenas, a de 15 minutos, ele já não é tão expressivo, tão significativo nas autonomias longas. Então, você acaba pagando, às vezes, né, um preço mais caro, porque a high rate ela tem um custo no mercado mais alto, né, sem utilizar o benefício principal dela, que são nas autonomias pequenas. Legal. O Bruno, Antônio, pode falar, pode falar. queria fazer uma pergunta aqui que fizeram que eu acho que é interessante. Aliás, já demos o horário aqui, 17h30. Quero agradecer todo mundo aqui, uma chuva aqui de perguntas, pelo YouTube, pelo Q&A, pelo chat. Vamos ficar aqui, o Walter se ceder mais alguns minutinhos para nós, gentilmente. Aí, se o pessoal quiser ficar, vamos tentar responder o máximo de perguntas aí. E eu vi uma pergunta aqui interessante, que é essas baterias high rate, quais são as marcas, onde elas estão, porque não é um termo que a gente escuta falar no mercado sempre, né? Então, já teve umas 3 ou 4 pessoas perguntaram, pô, onde tem, como eu compro, enfim. Bom, eu evitei, claro, por questões éticas, citar Fique à vontade para fazer o jabá também, por favor. eu evitei citar marcas, claro, por questões éticas, mas eu vou citar algumas marcas aqui, tá? Que estão presentes no mercado. Óbvio, todas essas baterias elas são importadas, né? Não existe produção nacional, até onde eu saiba, de bateria high rate.
né? Eu vou citar a C&D Technologies como uma fornecedora, uma tradicional fornecedora de bateria high rate, é uma das especialidades dela. Concorrente direto da C&D tem a Enersys, que é outra americana, a C&D americana, a Enersys americana, né? Outra GNB, né? Depois nós temos aí fabricantes, né? Quando a gente vai para a Ásia nós temos muitos fabricantes, né? E aí precisa analisar, porque muitos fabricantes têm um portfólio gigante e não necessariamente são experts nesse segmento, né? Eu diria que o mercado na Ásia ele é mais especializado nas baterias de uso geral. Mas existem alguns que produzem também baterias high rate lá. E aí tem que sondar, porque talvez não sejam marcas que chegam aqui com o nome da fábrica, mas chegam com o nome do importador, né? E aí eu prefiro não mencionar, até para não incorrer em nenhum erro de informação. Mas existem alguns fabricantes lá na Ásia que produzem também high rate. Legal. Ótimo. Tem um espaço para quantos minutinhos aí você acha? Vamos mais 5 minutos aí, vamos tentar responder mais umas 5 minutinhos? perguntas. O Antônio Nicael fez uma pergunta, eu respondi aí para ele de uma forma mais breve, que era sobre o gráfico sobre temperatura e queda de vida útil. Mas o Daniel Fontes, ele fez uma pergunta sobre o CCA. Como esse parâmetro, a gente pode utilizar o parâmetro do CCA para avaliar baterias VRLA, se isso é possível? O CCA é uma característica que está muito associada a baterias de motor de arranque, né? Então, é possível, existem baterias AGM, inclusive high rate, que dá para a gente dimensionar o CCA. É o que eu mencionei, não é a bateria projetada para isso, não é a bateria, né, para esse fim. O CCA é o quanto de corrente de partida frio a bateria suporta, né? Então, existem baterias específicas para esse tipo de aplicação. E aí precisa conhecer a aplicação, quer dizer, o quanto de corrente, o quanto de pico de partida ele precisa. Porque não quer dizer que a bateria, quanto maior o CCA, a bateria é melhor ou pior, né? É que às vezes você escolhe uma bateria de 900 amperes lá, no CCA de 900 e não necessita tudo isso. Às vezes com 300 já era suficiente. Então assim, o CCA não está atrelado à qualidade ou à confiabilidade da bateria, mas está atrelado muito à aplicação. E o CCA é uma característica para baterias de motor de arranque, né? Legal. Dá só comentar, Bruno, pode falar. Deixa eu só comentar rapidinho aqui que o Danilo colocou aí de fazer um evento presencial. Poxa, eu acho que esse é um dos grandes sonhos que a gente tem na Bratene, né? A gente estava com pandemia aí, uma série de limitações, agora já estamos passando por essa fase, mas a gente ainda tem uma limitação a Bratene, ela é do Brasil inteiro, né? Nós temos associados aí nos 4 cantos, né? Então é desafiador fazer um evento presencial, mas sim, Danilo, está nos nossos planos aí, tem um grande evento aí de alguns dias com fabricantes de UPS, fornecedores de bateria, parceiros, enfim, fazer algo bastante robusto aí, mas está no nosso radar sim, bacana. Vamos lá, Bruno, vamos para a última pergunta. Vamos para a última. Eu vou fazer a do Danilo. O Danilo Gomes, ele perguntou se dependendo do tipo da bateria que usamos no equipamento, podemos conservar a vida útil dele.
Você acha que a bateria ela impactaria ou causaria algum dano ou impactaria a vida útil da parte eletrônica do no-break, Walter? É, não, é mais o contrário, né? Mais o contrário. Dependendo do tipo de no-break, o tipo de configuração do carregador, isso pode impactar muito na vida da bateria. A bateria impactar na vida do no-break é algo assim praticamente não considerado. Agora, se você tem um no-break com um carregador que ele trabalha pulsado, você tem um carregador que trabalha com 2 níveis de tensão. Essas são características que você tem um carregador que utiliza, tem uma baixa filtragem no DC e utiliza a bateria como parte do filtro. Então você gera um ripple alto. Ripple é uma morte silenciosa para a bateria. Você consome a bateria de uma maneira silenciosa e quando você percebe, você perdeu a bateria. Então é muito comum o contrário, né? A bateria levar um problema para um no-break, eu diria só se a bateria sei lá, entrar em curto, tiver alguma explosão, pegar fogo, alguma coisa, o no-break não conseguir se proteger, porque normalmente os no-breaks se protegem também, eles também têm essa capacidade de um curto, alguma coisa, ele se proteger. Mas são casos raros, são casos assim que podemos considerar de acidentes, né? Não casos operacionais normais. Legal. Obrigado, Walter. Sensacional. Bem, gente, infelizmente o tempo, já estouramos aí o tempo bastante, muita pergunta, muita gente perguntando se vai ter outro evento. Sim, teremos outros eventos. A gente já estava conversando até antes aqui com o Walter, quando a gente alinhou a pauta com ele, a gente viu o material, a gente falou, nossa, isso dá assunto aí para dias, né? Então, a gente quis fazer hoje, acho que um primeiro evento mais genérico aí, falando sobre bateria, mas teremos outras oportunidades. Agradecer a todo mundo aí que mandou parabéns para nós, dizendo, todo mundo elogiando aqui, Walter, dizendo que aprendeu bastante, que o tema é muito profundo, mas que foi bastante enriquecedor. E eu já coloquei aqui no chat, vou colocar mais uma vez, reforçar, novos associados, pode fazer contato aí com o Luiz, ele é nosso diretor de expansão, está aí o e-mail dele, expansão@bratene.com.br, está o celular dele também, quem quiser pelo WhatsApp chamar, conversar com ele, agendar uma reunião, a gente bate um papo online, eu também posso participar, falar, tirar dúvidas, explicar a nossa atuação, o que a gente tem feito. Estamos precisando crescer, precisamos de mais associados, precisamos levar esse trabalho, essa mensagem, essa intenção de ter um mercado mais valorizado, mais unido e mais organizado, né? Então, por favor, Luiz, eu acho que o telefone agora vai bombar aí, se precisar de ajuda, chama nós aí, pode chamar eu, Bruno, Isaac, enfim, vamos atender todo mundo aí, quanto mais pessoas vierem, melhor. E agradecer mais uma vez aqui o Isaac, agradecer o Bruno e um imenso obrigado aí, Walter, realmente foi extremamente enriquecedor e certamente nos veremos outras oportunidades aí. Eu que agradeço a todos. O tema baterias, como eu já mencionei algumas vezes, nós podemos ficar aqui uma semana debatendo, falando e aprofundando. Na verdade, hoje foi bem superficial, mas espero ter transmitido a mensagem e contribuído com um pouquinho para cada um. Obrigado. Maravilha. O seu contato, Walter, o pessoal que está pedindo também, acho que na sua apresentação você pode pôr na última página lá os seus contatos e a gente divulga aí para todo mundo. Aí todo mundo pode, se quiser baterias de alta qualidade, é só falar contigo. André, uma observação que eu tenho que fazer é, quando nós tivermos um evento como esse dedicado ao nosso mercado, quando a gente já viu isso? Eu, pessoalmente, assim, aberto dessa forma, com essa amplitude, nunca havia visto. Então, isso é realmente, pessoal, a gente tem que dar valor, a gente tem que dar energia para esse tipo de coisa. Isso é só o começo da Bratene. Legal, gente?
Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma boa tarde, até o próximo. Obrigado, um abraço.